A discussão do ensino religioso é muito importante, a sociedade deveria atentar para isso, porque quando um pai, uma mãe leva o seu filho para uma escola, está ali cuidando da educação da criança para o futuro. E o ensino religioso é uma dessas matérias também. Mas como ele é dado, como é que os professores são escolhidos, como é que funciona, como é que reza a regra do jogo, né? A atual é uma estrutura boa, positiva, um sistema que deve mudar ou não? Eu vou conversar com o deputado Marcelo Freixo do PSOL, porque ele tem uma ideia sobre isso muito madura e tem até um projeto também que visa atualizar essa realidade. Deputado, o que diz essa sua proposta de mudanças na área do ensino religioso no estado do Rio de Janeiro? Seja um prazer estar aqui contigo. Primeiro que o ensino religioso é uma lei federal, né? Deixando claro que não cabe à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discutir a existência do ensino religioso. Isso é lei federal, então o que nós podemos debater aqui é qual é o ensino religioso, qual é o caráter desse ensino religioso. O que tem no Rio de Janeiro, oriundo do governo Rosinha Garotinho, é um ensino confessional. O que, no meu entendimento, diante de um Estado laico, uma das maiores conquistas da República, não faz muito sentido. O que é um ensino confessional? É um ensino baseado na propagação da fé. E acho que isso é muito grave, isso fere um princípio constitucional, né, da separação do Estado da Igreja. Então hoje, por exemplo, quando um professor faz concurso para dar aula de religião nas escolas, e estamos falando de escolas públicas, eu não estou falando aqui das escolas privadas, que evidentemente, se você tem a sua orientação religiosa e quer colocar seu filho numa escola privada religiosa, é a liberdade do cidadão. Nós estamos falando da escola pública, a escola que tem responsabilidade direta do Estado, né? E que, teoricamente, o pai não sabe se na escola A ali tem um viés católico, ou evangélico, ou espírita. Até porque não deveria ter. Até porque não deveria ter. O ensino da religião deveria ser o ensino do estudo das religiões, o ensino sobre a história das religiões. Mas não é assim atualmente? Não é assim, é confessional. Hoje o professor que está em sala de aula é um professor vinculado a uma determinada região que propaga ali a sua fé. Mas vinculado à religião como? Quer dizer, a igreja, ela escolhe o professor concursado para esta ou aquela escola? A situação é absurda. Hoje, né, o que diz a lei no Rio de Janeiro, que está valendo, uma pessoa faz um concurso para ser professor de religião, né? Ele vai assumir a vaga se ele for indicado por uma determinada igreja. Ou se igreja a pessoa católica, for católica, sim. Sim. Se ele for... E então ele tem uma quantidade de vagas para professores indicados pela igreja católica. Isso por lei? Isso na lei estadual hoje. E como é que se mede isso? É por critério do IBGE? Exatamente. Né? Então você tem uma quantidade de professores espíritas, uma quantidade de professores, e essas pessoas são indicadas pela igreja. Eu imagino o seguinte, uma pessoa que mude de religião, deixa de ser indicada pela igreja, perde o emprego público, feito por concurso. Isso, na minha concepção, é absolutamente inaceitável. Sim, mas tem vários tipos de igreja. Por exemplo, nós falamos aqui, essa denominação dos evangélicos, muitos até ficam aborrecidos, até com um pouco de razão, porque entre os evangélicos, você tem aqueles que são batistas, outros que são presbíteros, outros que são luteranos. Então, você tem várias denominações dentro desse nome evangélicos. Nesse caso, como é que é feita a escolha? Não, são todos dentro de um mesmo percentual para os evangélicos, né? Então você tem os católicos, evangélicos, espíritas e outros, que representam aí aproximadamente 2% apenas das vagas, né? É inaceitável porque uma criança não pode ser obrigada a assistir uma aula de religião orientada por um determinado dogma, por uma determinada fé. Não cabe ao Estado fazer esse tipo de prosseguimento pedagógico dentro das escolas. E a sua proposta qual é? A nossa proposta é que deixe de ser confessional. A nossa proposta é que você tenha um maior critério. O material produzido hoje é um material produzido pelas escolas e paga pelo Estado. É um material já direcionado a uma determinada concepção de fé ou de religião, né? Então, o ensino religioso precisa ser um ensino sobre as religiões, né? O Estado laico precisa ser garantido através do ensino religioso. Não estou aqui questionando o ensino religioso. Ele é lei federal, será. Agora, o ensino sobre as religiões precisa contemplar o conjunto das religiões, a diversidade da religião. E isso é o maior papel e o melhor papel que o Estado pode exercer diante das religiões. Não é isso que acontece hoje com a lei no Rio de Janeiro. Bom, vamos lançar então esse debate, essa discussão na editoria Fé do site SRZD. E aqui mesmo no portal eu vou convidar o deputado Marcelo Freixo, se quiser vir aqui, para conversar com outros segmentos que concordem ou que discordem, porque é importante discutir esse assunto, evidentemente, porque o ensino tem que ser pensado como um todo e também no seu detalhe. E eu agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer debate, porque esse é um assunto de interesse público.